O chamado do retorno. Sinto que preciso voltar. Não sei exatamente para onde ou o que me chama, mas é um eco dentro de mim. Talvez seja um lugar antigo, talvez seja um estado de espírito, talvez eu mesma, mas tenho medo. Medo do que eu vou encontrar, medo do que terei que deixar para trás, medo do que serei chamada a me tornar. Então peço uma mensagem, lanço as cartas e o oráculo responde, com a carta Realidades Múltiplas. Essa carta revela que estou em contato com forças que escapam à minha compreensão. Sinto-as ao meu redor, sutis, invisíveis, como um véu que se move com o vento. Essas forças me oferecem novas perspectivas, visões que vão além da razão. Mas há um obstáculo, e ele não está fora, está dentro de mim. Sou eu quem limita a clareza. Sou eu quem precisa atravessar a própria névoa. E então, a segunda carta é o voo do iniciante. Ela vem como um sussurro claro, minha mente está cristalina. Chegou o momento, estou pronta para cumprir o juramento. Não é um pacto com o mundo externo, comigo mesma. Posso voar. O salto está diante de mim. A aprovação foi conquistada, segredos desvelados, dons concedidos. Mas com ele vem responsabilidades. Esses poderes precisam ser cultivados com humildade e com maestria. Esse é o início de um novo voo, não infantil, mas consciente. Vínculo primordial. Essa carta fala do corpo, do espírito, as limitações que tantas vezes me acorrentaram à dor. Mas agora ela me diz, não te limites por limites externos, busque paz no pleno domínio de si. Os bloqueios existem sim, mas não são absolutos, são apenas nós, e nós podem ser desfeitos um a um, com cuidado, com presença, com amor. O prazer da dor. A última carta é um mistério revelado. Ela lembra que a dor, o pânico, a incerteza, tudo isso faz parte da travessia. As provações não são punições. Eu posso permitir que meu corpo se curve diante do chicote da vida, mas meu espírito pode se elevar, aprender com a dor, transcendê-la, descobrir, enfim, a minha verdadeira natureza. Essa leitura me diz que o medo é legítimo, mas não é barreira, que a dor não é inimiga, mas parte do rito, que o poder não é glamour, é dever. Sim, preciso voltar, e agora sei, esse retorno é sagrado. Não volto para trás, volto para dentro, e é de lá que eu finalmente vou voar. A resposta do tarô. O caminho não está pronto. Após ouvir o chamado do retorno, com as asas recém-despertas e os nós começando a se desfazer, eu pergunto ao tarô, devo voltar para realizar o que tanto desejo? As cartas se abrem diante de mim como um espelho. 8 de Pentáculos. A resposta começa com um trabalho. Não trabalho externo, mas o trabalho interno, silencioso, disciplinado. O tarô diz, ainda há habilidades a serem lapidadas, paciência, dedicação e estudo. O que o desejo exige, preparo. Exige que eu esteja pronta não apenas no querer, mas no ser. A temperança. A segunda carta é suave, mas firme. Estou em um processo de cura. Minha alma ainda mistura elementos, ainda encontra equilíbrio entre extremos. Esse não é um tempo de pressa, é um tempo de alquimia. Cuide de si. A cura não é passiva, é um ato de atenção profunda. Ainda existe uma névoa, e se eu for agora, talvez eu vá cega. 5 de Paus. E então a advertência. Se eu me apressar, se insistir em agir antes de estar pronta, conflitos virão. Não por maldade alheia, mas porque estarei desalinhada. As relações se tornarão arenas e o que eu desejo realizar poderá se transformar em uma luta, desgaste, competição. Essa carta não diz não volte, ela diz não agora. A resposta em essência é que ainda não é a hora de voltar. O desejo é verdadeiro, mas o solo interno ainda não está fértil. Permaneça no caminho do preparo.
cuide de si, refine sua luz. Quando a neblina se dissipar, o retorno será claro e será firme. O véu da origem. Por que isso acontece? Eu me aquieto. Aceito que talvez ainda não seja a hora de voltar, mas algo em mim insiste. Por quê? Por que a espera? Por que os conflitos antes mesmo da partida? As cartas respondem, e dessa vez elas falam com o poder que dorme dentro de mim. O mago em posição de bloqueio. Você tem as ferramentas, elas estão todas aí, mente, vontade, coração, espírito, mas algo impede o uso pleno. Talvez você ainda duvide, talvez ainda não saiba como canalizar esse poder de forma consciente. O mago sabe transformar intenção em realidade, mas em bloqueio ele fala de potencial desperdiçado ou disperso. O poder está lá, mas não está sendo focado, não está sendo honrado. A sacerdotisa em bloqueio. E então vem o silêncio, o chamado da intuição que ainda não é ouvido com clareza. E sacerdotisa é a guardiã dos véus, do conhecimento oculto, da magia lunar, da magia e da sabedoria ancestral. Mas em bloqueio, ela mostra que você ainda não confia plenamente na sua voz interior, na sua visão xamânica, no seu sentir profundo. Talvez busque respostas lá fora, quando as chaves estão dentro de você. A resposta em essência é que isso acontece porque o seu poder ainda não está alinhado. Você não o perdeu, apenas ainda não aprendeu a canalizá-lo por inteiro. O mago precisa agir com clareza, a sacerdotisa precisa confiar sem ver. Quando ação e intuição se unirem em você, o caminho se abrirá com firmeza. Esse é um momento de recolhimento fértil, não é estagnação, é gestação. Você está entre mundos com um chamado claro, mas o caminho ainda ennevoado, com dons despertando, mas ainda sem total domínio. Seu poder está te esperando. Conselho dos sonhos, a voz que fala na noite. Depois de todas as mensagens, eu me recolho em silêncio, não busco mais sinais no mundo externo. A noite cai e com ela os sonhos, e os sonhos respondem. Vêm as cartas, sonhos extraordinários. Sou chamada a prestar atenção a verdades espirituais chegando, não por palavras, mas por imagens, símbolos, sensações oníricas. O invisível fala e eu preciso escutar. Essa carta é também um amplificador. Tudo o que vem a seguir se torna mais urgente, mais real e mais sagrado. E então vem a carta dos exames, da escola. O oráculo me mostra, estou sendo chamada a estudar o que realmente importa, não apenas acumular conhecimento, mas descobrir o que a minha alma quer aprender. É tempo de me tornar minha própria mestra, de unir ao meu redor pessoas, situações, saberes que me impulsionam no caminho da verdade e do meu propósito. E a carta da carteira. Então surge o tema de segurança, das finanças, da autonomia. E com ele a dúvida: sou suficiente? Posso me sustentar com o que sou de verdade? O oráculo responde: lembre-se da sua essência. Você não é as expectativas alheias. Você não é um reflexo projetado. Desconecte-se da imagem que os outros fazem de você e reconecte-se com a verdade de quem você é. A mensagem final aqui é que os sonhos estão sussurrando e você já sabe. Agora escolha com sabedoria onde colocar sua atenção. Busque o que sua alma deseja aprender. Cerque-se do que te fortalece. Confie que ao viver sua essência, tudo, até a segurança, se alinha. Você está pronta para estudar sua própria alma e os sonhos serão seus livros mais sagrados. Obrigada por me ouvir e tenha um abençoado dia.